esporte a motor está ganhando mais e mais espaço no mundo do streaming. E esse é o assunto de hoje do GP às 10. A partir do próximo ano, a MotoGP vai se juntar à Fórmula 1 com uma série para chamar de sua, uma das gigantes do streaming. No caso da MotoGP, a gente ainda não tem nem nome oficial, nem a data de lançamento, mas o que a gente sabe é que a partir do próximo ano, a Amazon Prime Video vai contar com uma série de 8 episódios de 50 minutos que vão retratar os bastidores da temporada 2021. Primeiro que esse é um momento importante para a MotoGP fazer esse tipo de iniciativa. Por quê? Além de ser uma tendência, né, de a gente estar vendo que o esporte a motor está tentando angariar novos públicos por meio dessa iniciativa, a gente sabe que a saída do Valentino Rossi do campeonato vai deixar alguma espécie de impacto no Mundial. A gente ainda não tem como medir isso, a gente não viu um campeonato ainda sem Valentino Rossi. A aposentadoria está muito recente, então acho que primeiro a gente vai ter que olhar para 2022 para ver como essa aposentadoria vai se refletir na audiência televisiva, na presença das pessoas na arquibancada, no interesse pelo campeonato. E aí a gente vai poder ter uma régua melhor. Mas é importante você ter uma maneira para substituir aquele que foi um grande imã para atrair pessoas para o campeonato. Independente da posição onde você coloque Valentino Rossi no ranking, né, dos maiores de todos os tempos, se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o terceiro, independente disso, acho que todo mundo consegue reconhecer, ou pelo menos a maioria das pessoas, o papel importante que ele teve para atrair uma nova geração de pessoas, para atrair fãs, para despertar o interesse das pessoas, né? E para levar a MotoGP mais longe, que foi isso que ele fez ao longo de toda essa carreira, né, de 26 temporadas. Ele levou a MotoGP muito mais distante do que aquilo onde ela poderia ter chegado com outras pessoas. O Valentino se converteu num ídolo global. Então, mesmo que as pessoas não conheçam muito a MotoGP, mesmo que as pessoas não assistam corridas, mesmo que as pessoas não estejam completamente ligadas no campeonato, é muito difícil você não encontrar referências de Valentino Rossi na rua. É muito difícil você não reconhecer Valentino Rossi. Então é preciso ter uma espécie de transição. E é nesse momento que chega essa série. Além dela estar ali para retratar também o adeus de um dos maiores, o que também vai chamar um público para ver como foi o fim dessa carreira. Mas a partir do momento em que você entra nas plataformas de streaming, você está acessando um público que não necessariamente é o público do esporte a motor. Né? Seja Netflix, Amazon, Disney, HBO, qualquer que seja a plataforma, a gente está falando de um mercado consumidor que é muito diverso. Um mercado consumidor que não é formado necessariamente por aquelas pessoas que se ligam no Grande Prêmio, que se ligam nas transmissões, que se ligam, que tem canal por assinatura para acompanhar cada etapa, ou que eventualmente assinam os serviços de streaming próprios, né, das categorias, como o Videopass da MotoGP, como a Fórmula 1 TV. A gente está falando de um público que acessa essas plataformas em busca de outro tipo de experiência, né? Seja um seriado, um filme, uma coisa completamente diferente daquilo que vou entrar ali para ver um esporte. Então, sei lá, a pessoa tá lá zapeando, vai achar aquilo lá, olha, vou ver se isso aqui é legal e vai dar uma nova chance para o campeonato. O que a gente viu com Drive to Survive, que é a série da Fórmula 1, é que o seriado foi capaz de atrair um novo público, né? Foi capaz de despertar o interesse dos jovens. E hoje a gente tem até os críticos, né, da geração Drive to Survive, tem até as pessoas que reclamam, né, dessas pessoas que foram atraídas pelo esporte por meio do seriado. Pessoalmente, acho isso uma bobagem. Eu acho que todo esporte precisa de maneiras de cativar um novo público. Você, que é o fã mais raiz, né, vamos colocar assim, o cara que está acompanhando o esporte há muito, muito tempo, vai envelhecer e é preciso que venha uma nova geração para o esporte continuar crescendo. Então, se Drive to Survive cumpre esse papel de atrair a nova geração, está fazendo muito pelo esporte e é absolutamente necessário que isso aconteça. Então tem esse papel importante que é isso que a MotoGP tem que buscar agora. Ela tem que buscar uma maneira de continuar alimentando a base de fãs sem aquele que fez isso durante muito tempo. Pode ser que outros pilotos assumam esse papel. Pode ser que surja alguém hiper carismático que consiga ser uma fonte de atração de pessoas como o Rossi era, como ele foi, né, ao longo da carreira dele, mas também dá para buscar outras maneiras.
que não significa que o fã mais sólido, né, o cara que tá lá há mais tempo, vai ficar desprovido de conteúdo. É claro que essas séries não são feitas para quem acompanha o campeonato. Essas séries são feitas para quem nunca viu o campeonato, precisa conhecer o campeonato. Então, algumas das críticas, né, que são feitas no Drive to Survive é que ele cria rivalidades que não existem. Mas faz parte ali desse contexto, né, de estou buscando um fã novo, então eu tenho que mostrar para ele uma coisa interessante. Às vezes sai um pouco mais apelativo do que o fã habitual está acostumado a ver, mas é um papel diferente. Elas não são feitas para você que está sempre ligado nesse tipo de conteúdo. Elas são feitas para quem não tá. Então elas podem te divertir, elas podem te distrair, elas têm também que te atender, mas elas não foram pensadas para você. Elas foram pensadas pro cara que tá lá no streaming, zapeando num sábado à noite, numa sexta-noite, ou qualquer que seja o dia, procurando alguma coisa para assistir. Ela foi feita para despertar o interesse de quem não conhece o esporte. E aí apresentar o esporte, talvez converter essa pessoa num interessado. A MotoGP, especificamente, ela já conta com um conteúdo bastante interessante, bastante mais aprofundado até para o fã que conhece o esporte. O Videopass tem muita coisa interessante para essas pessoas. Mas qual é o problema? No caso do Videopass, especificamente, a assinatura é feita em euro. E se você é brasileiro como eu, né, você sabe que comprar um produto em euro tá um pouquinho difícil pra gente, porque o euro tá quase R$7. Então a gente tá falando de um negócio que é caro e que pra nossa realidade é muito mais caro. Não tô dizendo que não vale a pena, o conteúdo do Videopass é maravilhoso. Você tem todas as sessões ao vivo, treinos, classificação, corrida, tem pós-corrida, dá pra ver corridas históricas, dá pra voltar no acervo todo do Mundial, dá pra ver tudo que você quiser. Tem um baita conteúdo, mas é caro. Então quando você vai para essas plataformas de streaming, você já paga Netflix, você já paga a Amazon, então você está tornando acessível financeiramente também o campeonato para pessoas que talvez não tivessem esse acesso, que talvez não tivessem essa oportunidade. Então você está mirando num público diferente. E sempre existem alternativas, né? Eu deixei anotado aqui alguns dos meus documentários favoritos. No caso da MotoGP, tem um material muito interessante que é produzido pelo Mark Neely. O Mark Neely é um documentarista britânico. Ele já fez alguns documentários sobre a MotoGP, né? Eu tenho 3 que eu gosto. O Faster, que foi o primeiro deles. Fastest, que tem no Brasil em documentário, e ele chegou a receber o subtítulo de A História de Valentino. Não é especificamente a história do Valentino Rossi, mas fala um pouco da trajetória dele, então é um documentário bem legal. E tem o Hit the Apex, que é o mais recente. O Hit the Apex tem envolvimento do Brad Pitt, porque o Brad Pitt atuou como produtor e ele foi também o narrador. Fastest tem o Ian McGregor, também como narrador do documentário. Então são vídeos interessantes, são vídeos, os 2 últimos estão disponíveis no Brasil. O Faster é um pouco mais difícil de achar, mas dá para achar na internet também. Tem um documentário que foi produzido pela própria FIM, que conta a história do Mundial desde 1949 até 2006. Esse é um documentário legal porque ele conta mesmo a história do campeonato, desde o comecinho. Então ele fala de todos os pilotos lendários, ele passa mesmo por todo mundo. E hoje ele está disponível na Red Bull TV, que também é gratuito, então dá para assistir numa boa. Tem um probleminha na Red Bull TV em termos de legenda, porque não é tudo que está legendado. Então isso é um problema. Mas a Red Bull TV também tem um documentário sobre o André Dovizioso, que é o Undaunted, que é um documentário excelente, porque é um documentário que mostra ali por que a passagem do Dovizioso com a Ducati chegou ao fim. Vai mostrando o incômodo da Ducati com ele e tal, e aí você consegue entender esse bastidor, né, do que levou a esse divórcio. E tem um outro, que é o Little Samurai, que fala do Dani Pedrosa, do processo de tomada de decisão de aposentadoria e tal. São produtos muito, muito interessantes. Então vale a pena assistir para você, especialmente que é mais fã do negócio. Mas eu vou dizer para vocês que eu tô super curiosa para ver o que vem por aí pela Amazon. Eu anotei os números aqui. A Netflix hoje tem mais de 204 milhões de assinantes no mundo. E deve ter bem mais mesmo, porque esse registro é do fim de 2020. Então provavelmente já está aí numa marca muito mais alta. A Amazon já bateu 200 milhões de assinantes. O streaming da Disney tem 100 milhões.
Então são plataformas com um alcance muito grande. E é importante você estar nesse tipo de meio. Vocês estão vendo aqui atrás, ó, que eu tenho um bonequinho do Michael Jordan. Eu nunca fui exatamente uma fã de basquete, mas o Michael Jordan que eu conheci foi o Michael Jordan do Space Jam. E é por isso que eu gosto do Michael Jordan, porque eu conheci o Space Jam e depois eu fui ver basquete. Então acho que essa é a necessidade, né, de estar no streaming. Você despertar o interesse de pessoas que talvez não vissem o seu esporte tão religiosamente, né, que não estivessem tão coladas ali no seu produto, mas você desperta o interesse delas de uma forma compacta, né, porque a gente está falando em 8 episódios de 50 minutos, no caso da MotoGP a gente não está falando de 20 etapas com 4 horas de duração. Então você dá uma porta de entrada com bastidores, você vai falar de competitividade, você vai contar quem são os seus personagens de uma maneira reduzida, para ser meio que um cartão de visitas. Esse é o objetivo do streaming, né? Você vai apresentar aquilo que você tem de mais importante. Nunca que ele vai retratar tudo o que acontece num campeonato tão longo, como é o caso da MotoGP, como é o caso da Fórmula 1, de uma maneira super, hiper, mega fiel. Ele vai, né, trazer ali uma pintura, dar umas pinceladas na história, desenvolver de alguma maneira para atrair pessoas. Isso é o mais importante. Todos os esportes precisam continuamente atrair novos fãs, porque senão todos eles estão fadados ao fim. Se você não consegue manter o interesse no teu campeonato, como é que você vai garantir que ele seja saudável, inclusive financeiramente? Você tem que estar sempre atraindo pessoas. E acho que esse é o ponto forte do streaming. Eu tô super curiosa para ver a série da MotoGP, ansiosa para saber o que eles vão retratar, porque acho que 2021 foi um ano de boas histórias, de boa competitividade na pista, do surgimento de novas promessas, né, de novos grandes talentos ali para o campeonato, como o Martin, como o próprio Pecco, que cresceu bastante nesse ano, Enea Bastianini. Então a gente vê um campeonato revigorado, a gente vê um campeonato cada vez mais disputado, e acho que é um excelente momento também por isso, para tentar atrair um novo público. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão ansiosos para ver nesse documentário da Amazon? Que de especial, qual bastidor interessa mais a vocês? Me contem aí e a gente se vê na semana que vem. Valeu!